Bom dia, meninos e meninas. Semana passada, eu pedi que vocês lessem o conto do Gabriel Garcia Marques, O Afogado Mais Bonito do Mundo. E tudo isso para inserir nesse projeto nosso de que a arte e a vida são uma coisa só. Então, a ideia hoje é que nós façamos uma reflexão em cima desse conto, para que eu possa propor, né, o trabalho de vocês em cima disso. Então, vamos lá, né? Vamos desenvolver então a nossa reflexão a partir desse conto que eu pedi que vocês lessem para esta semana. Então vamos lá. Pronto, só um minutinho. Isso. Então, O Afogado Mais Bonito do Mundo é um dos contos assim mais interessantes desse escritor colombiano, Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques. E eu quero partir desse trechinho do conto aqui. Mas também sabiam que tudo seria diferente desde então, que suas casas teriam as portas mais largas, os tetos mais altos, os pisos mais firmes, para que a lembrança de Estevão pudesse andar por toda parte. Esse conto que eu pedi que vocês lessem, ele é um conto que fala de transformação. É um conto que fala de metamorfose a partir de uma visão, certo? E da visão de uma coisa que teoricamente não seria bonita, né? Um afogado que chega à praia. Na visão daquelas pessoas, um afogado descomunal, né? Algo grande demais. Imagem da morte, portanto, né? Mas isso gerou uma transformação muito mais ligada à beleza do que ligada à tristeza. A ideia é que a gente reflita como é que se chegou a isso. Qual foi o caminho, né, que foi percorrido para que uma cena de algo triste, de algo tão terrível, né, quanto a morte, uma pessoa morta, né, e de tamanho desproporcional, possa ter gerado uma visão do belo. Então vamos lá, né? Vamos começar localizando primeiro essa obra, caso vocês tenham interesse de ler os outros contos do livro. Isso foi tirado de um livro chamado A Incrível e Triste História de Cândida Herêndira e sua avó desalmada. É um livro de contos, né? E esse conto curto que eu pedi que vocês lessem é um conto desse livro. Em termos de gênero, né? Então deixe eu dar uma situada literariamente nesse texto para vocês primeiro, tá? Ele é um conto de gênero híbrido, né? Ele oscila entre a crônica e o conto. A crônica, porque ele parte de uma situação até razoavelmente cotidiana. Veja que o conto se passa numa vila de pescadores, né? Então, essa situação que eles vivem lá está longe de ser uma situação tão incomum assim, né? Então, é uma situação que partiria do cotidiano, sim. Acontece que, a partir daí, o texto passa a ter a estrutura do conto, em que se mistura o universo do sonho, existe um onírico aí, o sonho, e ao mesmo tempo fantástico, porque as coisas começam a adquirir, num determinado momento, uma proporção de significados, né, que com certeza não caberiam na nossa cabeça. Se nós víssemos uma cena assim, com certeza nós não pensaríamos em tudo isso. Então, aquilo que é verossimilhante, ou seja, aquilo que é semelhante à verdade, meio que se mistura, tá certo? Com o realismo mágico nesse conto. E o realismo mágico é muito o universo do Gabriel Garcia Marques. Então, nós temos uma mistura desses elementos. Então, um conto que, literariamente falando, não é? Seria um conto híbrido. E eu escolhi um conto híbrido justamente por isso, né? Por ser híbrido. Como o nosso projeto é que a arte e a vida são uma coisa só, e muita gente acha que a arte é aquilo que não existe,
né? Muita gente ainda acha, vejam que coisa, né? Que a arte, como ela é criada pela imaginação, ela é algo que é irreal, né? Há pessoas que não conseguem enxergar que existe um outro tipo de real. Existe um real que é palpável, né? Que tem a ver com esse mundo sensível em que nós vivemos, mas existe um real que é vivenciado pela alma, né? E esse vivenciar, essa arte, esse real que é vivenciado pela alma, muitas vezes é transformado em arte, né? Lembra aquela frase do Ferreira Goulart? Que a arte existe porque a vida não basta? Então, essa vida concreta muitas vezes é insuficiente, né? E a arte, ela vem para preencher esse espaço. Então, como esse conto, ele mistura em si as duas coisas, né? Eu escolhi para que vocês fizessem a reflexão para a aula de hoje, tá? Então, vocês devem ter percebido aí na leitura de vocês que a história se passa numa pequena vila de pescadores, né? Uma vila que teoricamente não tem importância nenhuma, né? Esquecida no mundo, tá certo? E lá, bom, lá ocorrerá uma grande metamorfose. É, nós normalmente acreditamos que as grandes mudanças, elas acontecem de dentro para fora. É verdade, há muitas mudanças, e talvez as mais importantes, aconteçam mesmo de dentro para fora. Só que muitas vezes, algumas dessas mudanças que acontecem em nós de dentro para fora, elas podem ser motivadas de coisas, de fatores externos, certo? E as mudanças que vão acontecer nessa vila de pescadores, elas serão motivadas por fatores externos, né? Como eu vou lembrar vocês aqui, tá? No comecinho do conto aparece isso aqui. Os primeiros meninos que viram o volume escuro e silencioso que se aproximava pelo mar, imaginaram que era um barco inimigo. Depois, viram que não trazia bandeiras nem mastreação. E pensaram que fosse uma baleia, ou seja, o tamanho do negócio, né? Quando, porém, encalhou na praia, tiraram-lhe os matos e sargaços, os filamentos de medusas e os restos de cardumes e naufrágios que trazia por cima. E só então descobriram que era um afogado. Tinham brincado com ele toda a tarde. Veja a inocência da criança, né? Na cabeça deles, aquilo era um brinquedo novo. Enterrando e o desenterrando na areia, quando alguém os viu por acaso e deu alarma no povoado, né? Então, de repente, naquele lugar em que não acontecia nada nunca, em que as pessoas estavam mergulhadas na sua zona de conforto, né? Em que tudo era sempre o mesmo, os gestos, sempre os mesmos gestos, sempre as mesmas coisas, sempre os mesmos. De repente, aparecia na praia aquele corpo descomunal. Aquele corpo estranho, tá certo? E isso dá o alarme. Quando os meninos vêm, a primeira coisa que passa pela cabeça deles é reconhecer aquilo como algo do seu próprio universo, né? Então, o que pode ser? Um barco? Pode ser uma baleia? Quer dizer, ele sabe o que é um barco, ele sabe o que é uma baleia. Então, o tamanho, pelo menos visto de longe, deve ser grande mesmo, né? Dá a eles a impressão de que é isso. Quando estenderam no chão, viram que fora muito maior que todos os homens, pois mal cabia na casa. Mas pensaram que talvez a capacidade de continuar crescendo depois da morte estava na natureza de certos afogados. Tinham o que o mar e só a forma permitia supor que fosse o cadáver de um ser humano, porque sua pele estava revestida de uma couraça de rêmore e de lodo. O ser humano é um ser estranho mesmo, né, por natureza. Nós sempre temos que dar explicações, né? Para nós, essas explicações, elas são, assim, importantes. Como é que pode um ser tão grande? Bom, uma explicação possível é que alguns afogados crescem depois que morrem. Aí você pensa assim, mas isso não faz o menor sentido. Mas a gente precisa buscar um sentido.
também não faz nenhum sentido aparecer um corpo daquele tamanho e um homem muito maior do que todos os homens naquela vila em que nunca acontece nada. Então, num primeiro momento, a explicação que aparece também é bizarra. Mas na cabeça deles, não mais bizarra do que o aparecimento daquele corpo do nada, né? Bom, são seres humanos, certo? Que acabaram de encontrar o que eles descobriram, que não era um barco, que não era uma baleia, mas era um corpo, né? E corpos precisam ser enterrados quando mortos. É isso que eles entendem, eles precisam enterrar. Tudo bem que eles não conhecem, mas é o que manda a tradição, precisa enterrar. E aí que esse processo de transformação começa a acontecer. Eles podiam simplesmente pegar aquele corpo, enfiar num buraco, encher de terra, jogar no bar, sei lá, eles podiam fazer qualquer coisa, tá certo? Mas eles começam a preparar esse corpo para ser enterrado da forma devida. E aí a transformação se inicia, porque ele começa a ser olhado. Gente, a ideia de ter escolhido esse conto para vocês lerem é uma forma de mostrar para vocês que essa transformação ocorre por meio da mudança do olhar, né? É o jeito de olhar a coisa que faz a coisa ter um sentido diferente para nós. As mulheres começam a preparar o corpo dele para ser enterrado. Isso é um trabalho que normalmente era feito por mulheres. E enquanto elas fazem isso, elas pensavam que se aquele homem magnífico tivesse vivido no povoado, sua casa teria as portas mais largas, o teto mais alto, o piso mais firme, e o estrado, os peixes do mar só o chamando por seus nomes. E pusera tanto empenho no trabalho que a água iria brotar dos mananciais entre as pedras mais áridas e semear flores nas escarpas. Algumas chegam a pensar que não deve ter sido fácil. Se ele tivesse morado ali, no lugar, naquele povoado, não teria sido fácil para ele, porque como é que ele ia passar por aquelas portas tão estreitas, por aqueles tetos tão baixos? Elas preparam roupas para vestir aquele afogado. As mais jovens olham para ele e choram a morte daquele afogado. Aquele afogado que elas nunca viram. As mulheres começam a imaginar o que seria a vida delas se o homem delas fosse aquele homem tão grande, aquele homem com aquelas proporções. Veja, por que não dizer, por exemplo, que tudo isso que elas estão pensando agora é real? É real. Enquanto elas estão preparando aquele corpo, enquanto elas estão imaginando tudo aquilo, elas estão vivendo uma série de sensações, né, que elas nunca tinham vivido. Enquanto isso, os seus homens foram aos outros povoados, né, para perguntar se alguém, enfim, se tinha sumido alguém, se eles tinham perdido alguém, porque aquele povoado em que eles moravam era pequeno, tá certo? E eles já tinham contado as pessoas e não estava faltando ninguém. Bom, mesmo porque não morava ninguém tão grande daquele jeito, né? Bom, as mulheres que olharam aquele homem tiveram necessidade de nomeá-lo e deram a ele o nome de Estevão. Por que o nome de Estevão? Porque em espanhol, esse nome, ele é um nome que sugere virilidade. É o nome que sugere força. E o que elas viram naquele homem que estava lá era isso. Era força.
era a virilidade, que provavelmente era algo que lhes faltava. Os seus homens voltam dos povoados vizinhos com a notícia. Assim que quando os homens voltaram com a notícia de que também não era dos povoados vizinhos, elas sentiram um vazio entre lágrimas. Bendito seja Deus, suspiraram, é nosso. Vejam bem, é nosso, porque se não é de ninguém, quem achou esse afogado fomos nós, tá certo? É nosso. Os homens acreditaram que aqueles exageros não eram mais que frivolidades de mulher. Cansados das demoradas averiguações da noite, a única coisa que queriam era descartar-se de uma vez do estorvo do intruso, antes que acendesse o sol bravo daquele dia árido e sem vento. Improvisaram umas padiolas com restos de traquetes e espichas e as amarraram com carlingas de altura, para que resistissem ao peso do corpo até as escarpas. Quiseram prender-lhe aos tornozelos uma âncora de navio mercante, para que ancorasse sem tropeços nos mares mais profundos, onde os peixes são cegos e os búzios morrem de saudade, de modo que as más correntes não devolvessem a margem, como acontecera com outros corpos. Porém, quanto mais se apressavam, mais coisas as mulheres lembravam para perder tempo. Aquilo estava muito esquisito, porque enquanto os homens queriam se livrar do corpo, porque aquele corpo estava pesando, porque eles já não aguentavam mais aquilo, porque eles estavam cansados, porque eles tinham ido aos povoados para ver, enfim, de onde era aquele morto, não é? As mulheres, curiosamente, pareciam que não queriam se livrar dele. Elas sempre arrumavam alguma coisa para prender ao corpo. E eles não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo de tal maneira que eles começaram a sentir ciúmes do afogado, né? Até que uma das mulheres tirou o lenço que cobria o rosto do Estevão. Então, bastou que ele tirasse o lenço para perceber que estavam envergonhados. Quando os homens olharam para o rosto do Estevão, eles ficaram envergonhados, de que não tinha culpa de ser tão grande, nem tão pesado, nem tão bonito. E se soubesse que isso ia acontecer, teria procurado um lugar mais discreto para afogar-se de verdade. Me amarraria eu mesmo a âncora de galeão no pescoço e teria tropeçado como quem não quer nada nas escarpas para não andar agora estorvando como este morto de quarta-feira, como vocês chamam. Para não molestar ninguém com esta porcaria de presunto que nada tem a ver comigo. Havia tanta verdade no seu modo de estar que até os homens mais desconfiados, os que achavam amargas as longas noites no mar, temendo que suas mulheres se cansassem de sonhar com eles, para sonhar com os afogados, até esses e outros mais empedernidos estremeceram até a medula com a sinceridade de Estevão. Vejam, a transformação não aconteceu só nas mulheres. Aconteceu nos homens também. E aconteceu nos homens à medida que os homens deixaram só de procurar uma classificação, entre aspas, para o afogado, ou seja, procurar uma vila a qual esse afogado pertencesse, né? Para olhar para ele. Todas aquelas reflexões, todas aquelas impressões que surgiram nas mulheres, surgiram quando as mulheres pararam todas as suas coisas para cuidar, para olhar para o afogado. Os homens, mesma coisa. Eles que num primeiro momento só queriam achar um buraco o mais rápido possível para se livrar daquele estorvo, daquele presunto, como o próprio texto diz, agora eles estavam estremecidos até a medula, com a sinceridade que estava no rosto de Estevão. O fato, gente, é que
aquela cerimônia de enterro, ela vira não uma cerimônia de enterro, mas uma cerimônia de ressurreição. E uma ressurreição que acontece não do afogado. O afogado está morto mesmo, é muito morto, né? Mas é uma ressurreição que vai acontecer a partir da vivência de cada um. Porque cada um vai se dar a chance de olhar aquilo que aconteceu no seu dia a dia de um jeito seu. Cada um se deu a chance de parar o seu dia a dia para observar aquilo e refletir sobre aquilo. Os homens e as mulheres do povoado saíram da sua zona de conforto e se apossaram daquela vivência. Se apossaram tanto daquela vivência que eles passaram a dizer que eles eram os parentes do afogado. Eles passaram a se auto-intitular pais, mães, irmãos, tios. Eles passaram a dar a residência do afogado. E foi feito todo um ritual, né? Todo um ritual de enterro, não é? Como se isso estivesse sendo feito para alguém que nunca tivesse saído dali. A ideia é que se perceba que algo faz parte da gente, porque a gente vivencia esse algo. Há coisas que ficam perto de nós a vida toda e é como se nunca estivessem lá. Como se nunca tivessem existido, porque não fazem diferença nenhuma. Porque a gente nunca para olhar. Porque para nós elas não fazem diferença. Só que algumas coisas que acontecem em poucos segundos, em poucos momentos, elas marcam a vida da gente para sempre, né? E esse conto, ele trabalha com esse fato que vai marcar a vida de um povoado para sempre. Talvez a vista de um afogado morto, descomunal, né, não fizesse nenhuma diferença na vida da gente. E tudo bem, tá certo? Não fazer nenhuma diferença na vida da gente. Mas fez diferença na vida daquele povoado. E fez diferença porque muitas sensações, muitos sentimentos afloraram a partir disso. Por isso que esse momento de enterro, como eu disse a vocês, nem é só um momento de enterro, é um momento de ressurreição, né? Isso explica a finalização do conto. O conto termina assim: não tiveram necessidade de olhar-se uns aos outros para perceber que estavam todos, que não estavam todos, nem voltariam a estar jamais. Ou seja, agora, aquela pessoa que eles estavam enterrando fazia, sim, parte da vida deles. Ele que no começo não faz parte de nada, certo? Agora ele faz parte de tudo. Mas também sabiam que tudo seria diferente desde então. Que suas casas teriam as portas mais largas, os tetos mais altos, os pisos mais firmes, para que a lembrança de Estevão pudesse andar por toda parte, sem bater nas traves, e que ninguém se atrevesse a sussurrar no futuro: já morreu o bobo grande, que pena, já morreu o bobo bonito, porque eles iam pintar as fachadas de cores alegres, para eternizar a memória de Estevão. E iriam quebrar a espinha, cavando mananciais nas pedras e semeando flores nas escarpas, para que, nas auroras dos anos venturosos, os passageiros dos grandes navios despertassem sufocados por um perfume de jardins em alto mar, e o capitão tivesse que baixar do seu castelo de proa, em uniforme de gala, astrolábio, estrela polar, isso enfiada de medalhas de guerra, e apontando o promontório de rosas no horizonte do Caribe, dissesse em 14 línguas: olhem lá, onde o vento é agora tão manso, que dorme debaixo das camas, lá, onde o sol brilha tanto,
que os girassóis não sabem para onde girar. Sim, lá é o povoado de Estevão. E quem é que pode dizer que lá não é o povoado de Estevão? Quem de nós poderia dizer que não é? Se aquelas pessoas que estão vivendo lá estão dizendo para nós que é. Que lá, naquela vila de pescadores pequenininha, onde surge um morto descomunal, que parece uma baleia ou um navio, que no início é brinquedo de menino, fantasia de mulher, né? Vira depois algo que vai marcar a vida de toda uma vila. Mesmo que isso não tenha a menor importância para ninguém. Tem para eles. E faz a gente pensar quais são as coisas, quais são as pequenas, grandes coisas que tenham gerado transformações para nós. O convite de hoje é esse, né? Quero que vocês escrevam uma crônica em que vocês falem sobre alguma coisa que aconteceu na vida de vocês e que gerou uma grande transformação. Não importa o que seja, né? Pode ser alguma coisa que você tenha experimentado, alguma coisa que você tenha visto, alguma coisa que você tenha ouvido, alguém que você conheceu, um filme que você viu, uma música que você ouviu, uma experiência que você teve, enfim. Não existe certo e errado, né? Você vai contar, é uma crônica narrativa, tá? Você vai contar numa crônica narrativa, explorando ao máximo a sua sensibilidade, como acontece nesse conto de Gabriel Garcia Marques, né? De que maneira isso, seja lá o que for, que você viu, que você vivenciou, que você ouviu, trouxe transformações sobre vocês. É isso. Um grande beijo e uma grande semana para todos vocês.